Seja muito bem-vindo ao Despertar com Tati Pinheiro. Esse não é apenas um talk show, é um convite, um chamado para olhar para dentro e lembrar do que a gente já sabe, mas esqueceu. Aqui, cada conversa é um portal, cada história, um espelho, cada convidado, um mensageiro. Esse é um espaço seguro para expandir, refletir e se emocionar, para rir e chorar com o coração aberto, para permitir que novas percepções floresçam e que antigos padrões comecem a se dissolver. Então respira fundo, entrega a mente e deixa a alma ouvir. Com amor e consciência, o nosso encontro começa agora. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso talk show itinerante. Estamos agora no Rio de Janeiro com convidados incríveis e no episódio de hoje falaremos sobre a integralidade do ser, com Flávia Campos e Carlos Herência. Sejam muito bem-vindos. Prazer estar aqui com você, Tati. Prazer também. Muito obrigada. Flávia, a gente vai começar já falando do seu livro, porque a pergunta que eu tinha colocado para a gente dar o start da nossa conversa hoje era justamente como você enxerga o papel da medicina tradicional dentro de uma abordagem integrativa que também considera o campo energético e emocional do paciente. E aí, quando eu estava conversando com você nos bastidores, você falou, Tati, é o meu livro, o que não são sincronicidades, né? Porque eu não tinha lido o livro da Flávia ainda. Então, conta um pouquinho pra gente. Ela vai ganhar hoje, gente. Com autógrafo, hein? Com autógrafo. Então, Tati, a medicina integrativa, o nome já diz, né? Integra tudo, né? Então, esse aqui é o livro, Uma Nova Forma de Ver e Viver a Saúde como um Todo. Então, esse livro, ele já é a prova viva de que integrar, desde os coautores que eu tenho aí, eu convidei 10 coautores também, que muito deles são nossos palestrantes, acho que quase todos são nossos palestrantes já, há bem tempo do Seminário de Práticas Integrativas, onde cada um aí está falando uma forma integrada de ser e cuidar da saúde como um todo. E nada melhor de ser uma iridóloga, analisando as pessoas no fundinho dos olhos, que eu falo que a íris é o espelho da alma, então tá tudo ali integrado como um universo, né? Você viaja ali dentro da íris de uma pessoa, você vai longe. Então, quando a gente tem essa visão que tudo começa nos olhos, nós conseguimos ver e integrar o resto que é necessário. Eu sempre digo, nosso corpo, ele é um só. Não existe separar a perna do dedo, do pescoço, da cabeça, do pé, do tornozelo, não existe. Nós somos todos integrados em um só sistema. Então, essa integração é o integrativo. É olhar, o que é holístico? É olhar tudo, o ser como um todo. Então, quando a pessoa chega e fala, eu estou com dor no estômago, eu estou com problema no estômago, eu estou com diabetes, eu estou com enxaqueca, até um câncer, um tumor em determinado órgão, nós conseguimos entender a somatização de algum sentimento, alguma emoção que levou a adoecer aquele órgão. Então, a gente vê que muitos casos são assintomáticos, psicossomáticos, que você trabalhando com a PNL, integrando no tratamento a PNL, a constelação familiar, todas as técnicas que a gente faz, neurometáforas, até mesmo uma leitura de postura ou comportamental, a forma da pessoa sentir e falar. Nós, como terapeutas integrativos, a gente já consegue ter essa percepção assim que o paciente chega na nossa frente, no consultório. Então, a gente já faz aquela leitura e dali a gente já consegue montar um protocolo e um caminho para aquele paciente. E muitas das vezes, eu vou fazer quase 10 anos de experiência, muitas das vezes, eu posso dizer que 90% das pessoas que foram até nós conseguiram sair ressignificadas do problema que tinha. Então, assim, por quê? Porque ela buscou se olhar para dentro. Ela buscou se conhecer. Né? Não é, eu falo que não é para todos. Tem o momento, tem o chamado, tem a hora, né? Tem aquele... Eu sempre falo, o paciente chega e fala assim, olha, você está preparado para abrir sua caixa de Pandora? Porque, gente, mexer na íris é abrir a caixa de Pandora, tá? Então, a partir do momento que você entrega a íris pra gente, ali você entregou tua alma pra gente. E ali deixa a gente falar tudo que está ali guardadinho dentro das suas emoções. E quando o paciente recebe aquela informação, a princípio é bem impactante, mas depois ele começa a cair as fichinhas e ele começa a colocar ele tudo no pinguinho no Z, começa, nossa,
olha, isso, ó, meu Deus, está fazendo sentido. Olha, então quer dizer que aí vai. Aí quando você vai montando aquele caminho junto com o paciente. E isso que é o gostoso. A princípio é o alto impacto, mas para quem aceita, permite e aceita viver o processo, sai ressignificado. Carlos, a gente sabe que a doença ela começa no nosso campo energético, né? Então, quando você faz a medicina integrativa, as práticas integrativas, as terapias integrativas, elas acolhem não só o corpo físico como uma coisa holística, mas também essa identidade do corpo energético, né? Sim, tem muita coisa, não? Como que Flávia explicou, não? Tudo está interconectado, não? Nosso microorganismo, tudo, né? Está interligado, cada órgão vital, não? As emoções, não? Como podem ter um impacto, não? Em um órgão como o coração, pâncreas, rins, não? Hasta, por exemplo, não? Tem muitas pessoas que têm problemas com gastrites, né? Mas esses problemas, maiormente, têm uma origem emocional, né? Tem pessoas que falam assim, deu gastrite, não? Mas gastrite é produto de algo emocional, não é problema, não é físico, sino é mais por el lado emocional que desenvolveu, não? O próprio câncer, não? Também, não? Que maiormente por um conflito emocional, não? Isso está demonstrado, não? Segundo os estudos, as pesquisas, não? E tudo assim, né? É porque a alopatia ela vai tratar a doença, mas a prática integrativa, a medicina integrativa, ela vai tratar a causa para resolver aquele problema até um ponto que o equilíbrio já se estabeleceu e aí você foca na saúde. Isso é fantástico, né? Sim, a raiz do problema, né? Sim. Não só Não a consequência, né? É isso, não? A prevenção, não? Tanto assim que tem muitas pessoas que optam, não? Cada dia mais, quando começa a sentir ou ter um sintoma, não? Já a pessoa já mais ou menos já sabe que é um problema emocional, não? Então, se é um problema emocional, então tem que prevenir isso, né? Não é esperar que se desenvolva, não? Uma coisa assim, não? Tem que adiantar isso aí, não? E há tanto assim que a medicina integrativa é uma medicina de prevenção, né? Sim. É uma medicina preventiva. E a medicina preventiva é a melhor medicina, né? E muitas vezes, né, Flávia, só da gente trazer a consciência, esse A é craseado, só da gente trazer a consciência, né, um determinado trauma, uma determinada emoção, né, só aí já acontece a cura, né? É muito interessante. Sim, porque muitas pessoas, elas não, como eu falei do início, né, elas não querem mexer, elas têm consciência que algo aconteceu. Às vezes, algumas delas até sabem o que aconteceu, só que elas começam a tampar aquilo ali tantos anos, para que não lembre da dor, para não machucar mais, então ela apaga. Então aquilo vai para o inconsciente, às vezes até para o subconsciente. Então, quando fica enterradinha ali, nós, para poder estar ajudando a abrir esse processo todo, para curar e cicatrizar, leva um tempo. Então, quando você vai dar aquela informação para o paciente através da análise da íris, você vê que o paciente, como eu falei, ele choca, mas é incrível que bate certinho. Um exemplo, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui de uma paciente de 60 anos, que na íris dela, eu vi que ela tinha cometido um aborto quando jovem. E ela chocou de chorar horrores quando eu revelei isso. Na verdade, eu nem revelei, eu fiz a pergunta, né? Porque a gente nem afirma. Então, eu perguntei para ela: você sofreu algum aborto na sua adolescência? Ali já foi o derramar de lágrimas dela quando ela disse que sim. E ela se sentiu assim, impactada, porque ela falou: como que você conseguiu ver uma coisa dessa que ninguém sabe na minha família? Eu guardo isso só para mim, Deus. E o meu médico. Ninguém nunca soube que eu tirei esse bebê. Então, ela ficou assim: como que dentro da minha íris você conseguiu ver uma coisa dessa? Então, eu falo, gente, o olho tá tudo ali, todos os traumas, tudo que aconteceu no ventre da sua mãe. Se sua mãe te rejeitou quando pegou o exame de gravidez, positivo ou negativo, aquilo ali já causou um impacto naquele bebê. Eu ia falar justamente isso, porque essa fase de criança, né? Eu trabalhei com criança um tempo, quando eu tinha o espaço Tati Habitat, eu trabalhava justamente com um bebezinho de 6 meses até 3 anos de idade. Essa fase é uma fase que a criança é completamente sem filtro, literalmente, né? A gente sabe que espiritualmente ela ainda está mais conectada com a energia etérica do que com a própria energia da Terra densa, né? E tudo que ela recebe, ela se culpabiliza,
né? Então, um trauma desse período, por exemplo, de vida, é mais difícil de acessar, né? Porque nunca passou por um filtro racional dela, né? Sim, porque como eu falei, naquele momento que você, Tati, recebe o exame e vê, tô grávida, mas você não estava preparada e nem queria, e aí veio tua dor de rejeição, porque você não quer. Ninguém quer. Se você não programou, você não quer, né? Naquele momento não era para vir. Só que veio. Então, aquela emoção, aquela dor que você sentiu do Isso já susto, sente aquele início na hora, na hora. Então, ele nasce com a dor da rejeição. Então, o que acontece com aquela criança? Quando ela nasce, ela já nasce, ela já vai crescer sentindo aquilo tudo que o pai e a mãe não queria. Então, ela começa a ficar na toca, ela se isola mais, é aquela criança que mantém fechada no quarto, com baixa autoestima, já sente esse complexo de inferioridade, que o mundo não é para ela. Então, ela na escola tem dificuldade de fazer amizades, de relacionar com os alunos, com os professores. E o próprio comportamento vai replicar, né? Uma coisa que vai retroalimentar, né? E aí, cada dia ela vai ter mais certeza de uma criança que ela própria está criando, né? Que veio desse sentimento lá atrás de rejeição dessa mãe, por exemplo. Sim, e o interessante é que, apesar da iridologia ser uma técnica milenar, hoje, eu posso dizer que tem 10 anos que eu estou nessa área praticamente, e hoje que as pessoas estão procurando mais o conhecimento da análise profunda da íris, que revela tudo isso. Agora, o incrível de tudo isso é que ela tem esse tempo todo de existência, poucas pessoas aplicam e fazem isso na sua vida, e quando as pessoas conhecem, pelo menos essa geração aí, vamos colocar nesse século que nós estamos, que as pessoas conhecem mais assim, vai mergulhando e vai trazendo as famílias e faz do meu filho, faz do meu pai, faz da minha irmã, porque é assim, é indicado, né? E você vai mostrando aquilo tudo dentro da família, é lindo porque a pessoa entende que aquela mãe que sentiu aquela dor, ela chora junto com o filho porque ela não queria ter passado essa dor pro filho. Então, quando ela tá ali no consultório, que ela sabe que ela causou isso no filho, e que o filho às vezes tem um probleminha, e ela quer buscar a resposta do problema do filho, mas ela não tem conhecimento que foi o problema a emoção que ela sentiu, passou para ele na gestação, é muito lindo, porque ela começa também a se tratar, ela começa a se perdoar porque ela se culpa inconscientemente e não sabe por quê. A criança culpabiliza a mãe também não entendendo o porquê, porque está tudo no subconsciente e no inconsciente. No campo. E no campo. Então a gente traz isso para fora e aquilo quando vem para fora de ambos, tanto a mãe quanto o filho, começa o processo de ressignificação. Aí a criança consegue, ou o jovem, ou adolescente, ou até já maior de idade, começa a entender que aquilo ali não foi proposital. Foi uma emoção de um susto que a mãe vivenciou. E cada ação e emoção tem uma reação. Então a mãe levou aquele choque, mas não é que ela não ama o filho. Ela não queria ser mãe naquele momento, mas ela não deixou de amar o filho. Então ela começa a encaixar os quebra-cabeças. Então por isso que hoje eu falo, com a LNR1, a gente tem até uma apresentação, um projeto muito interessante para as empresas sobre isso, é muito legal você levar isso à tona dentro das escolas. As crianças, eu já falo logo de 0 a 7 anos, é bom já entender isso, porque está ali no inconsciente dela qualquer dor que ela vivenciou, de rejeição, de abandono, várias dores que podem ser vividas ali dentro de numa maternidade que a mãe sente, às vezes, a gravidez desejada, porque simplesmente conheceu um cara, engravidou ali, a mãe fica ferida, machucada, não queria. Então, quantas coisas passa tudo para a criança. Aquelas crianças que estão na idade escolar, desenvolvendo caráter, que de 0 a 7 anos vai desenvolver o perfil, se ela tem esse conhecimento agora, imagina como que vai ser a vida dela. Muito melhor. Você acha que nessa faixa etária eles têm condições de assimilar em termos mentais, não digo energético, com certeza no âmbito energético eles tiram de letra, mas no âmbito mental, você acha que eles têm condição de... Como é que é feito o trabalho? Eu fiquei curiosa nessa faixa etária. Sim, eu acredito que sim, porque assim, nós não vamos passar para a criança o que a gente está vendo, né? Até porque o desenvolvimento está sendo construído de 0 a 7. Mas a gente consegue ter uma ideia do que está acontecendo ali já. Então, a gente vai começar a fazer trabalhos junto às pedagogas, junto ao profissional que vai acompanhar, o psicólogo, a professora, né? Os pais dentro de casa, os irmãos, os avós, para mostrar qual a dor daquela criança. Então, você já consegue ver uma dor de uma criança desde que ele nasce. Isso daí você consegue ver. Então, tanto que faz o teste do pezinho. O teste do pezinho tem tudo ali, todas as informações de saúde, né, da criança. Até se ela tem síndrome de Down, tudo é resolvido por ali. E nós somos reflexoterapeutas, nós sabemos que os pés revelam tudo também.
Então, através dos pés e através da íris e até do corpo, explica muita coisa. Então, dá sim para montar. Agora, você não tem necessidade de falar isso explicitamente para uma criança de 5 anos, de 4 anos, até porque ela não vai entender. Mas você pode fazer trabalhos que vai ressignificando aquilo que ela vai esquecendo até que ela amadureça, cresça, desenvolve o caráter para você trabalhar aquilo mais real. Então, aí você tem formas de fazer isso com desenhos, com técnicas de desenhos, de escolhas de flores, de escolhas de cartas. A gente trabalha com livros. A criança escolhe flores ali ou cartas que a gente tem nos livros e ali a gente já consegue fazer uma PNL identificando a dor daquela criança. Eu peço para fazer desenhos também. Eu peço para desenhar uma criança na chuva. Várias técnicas. Assim como um trabalho de psicólogo, por exemplo, né? Com essa faixa etária. Sim, sim. É muito interessante. Até mesmo a constelação você consegue fazer com os bonecos, colocando a família toda ali com a criança e conversar com o pai, com a mãe, com o irmão, o que ela gostaria de estar falando e você levar para uma linha diferenciada. Isso dá para ser feito. E adolescentes também. Porque hoje a gente vê muito adolescente. Essa geração é uma geração que está muito problemática. Muito, exatamente. É uma geração que nasceu com celular, né? Veio muito autista. Por que veio muito autista? Porque as mães ficaram a gravidez inteira com a barriga. A barriga era o suporte do celular. E o 5G, 4G, tudo aqui levando todo para onde? Para o cérebro. Porque o cérebro está aqui. Depois que ele vira para nascer. Então, você imagina você fazer isso de suporte. O celular ser suporte. A mãe está deitada e está aqui. O celular está em contato direto com a cabeça e o cérebro do bebê. Então, criança está nascendo autista hoje, está muito relacionado com a tecnologia que a própria mãe estava ali na gravidez inteira, os 9 meses, deitada para o celular. Então, isso tudo vai criando essa geração que nós estamos vendo aí. Hoje, com 20, 24, 25, 28, 30 anos, você está vendo infarto direto, você está vendo problemas emocionais seríssimos, problemas mentais, comportamentais, estafa, estresse, grau altíssimo, ansiedade. Tudo está ligado ao sistema. É um estilo, concordo com você, mas eu acho que é um estilo de vida que veio para ficar. Eu acho que a gente vai ter que aprender a lidar com isso, porque eu não vejo como não acho que vai ter um retrocesso disso, não, muito pelo contrário. Eu acho que a tecnologia vai estar cada dia mais presente. Mas, enfim, cabe a nós também, né, entendermos isso e buscarmos o equilíbrio. Exatamente. Agora, Carlos, como vocês saíram desse papel de terapeuta? Tudo bem, vocês são empresários, que vocês têm uma clínica de vocês e tudo mais. Mas para realizadores de um evento, que é o seminário, já está na 8ª edição. Vai ser, inclusive, agora em setembro, dia 5, 6 e 7 de setembro. Eu vou colocar até o link aqui na descrição para quem quiser comprar. São os últimos, olha que são os últimos ingressos, hein, gente? E como é que vocês saíram, né? Porque é completamente diferente. O trabalho está ligado à cura também, né? É uma forma de vocês estarem divulgando as práticas integrativas. Mas como é que foi essa virada de chave? Porque a gente quer levar esse conhecimento, né, para não só para um grupo assim específico de pessoas, não, para todo mundo, né, todas as pessoas, né, Brasil inteiro, né. A gente quer expandir esse conhecimento, não, da medicina integrativa, não, que agora está sendo mais desenvolvida, não, em cidades assim como Rio de Janeiro, não. E, por exemplo, o Nordeste, não, também é um lugar também muito bom, tem muitas pessoas chamando para fazer eventos da interativa, eles gostam muito. Então, é isso, não? Que a gente quer compartilhar isso, não? Tem um ditado que fala assim, não? Que a pessoa tem mais felicidade não em dar do que receber. 33 isso. Palestrantes, hein, Flávio? Isso não é brincadeira para administrar. E quantos expositores? Agora deve estar com uns 30. Mas a gente tem 40 vagas. Nossa, é uma logística enlouquecedora, assim, para quem Sim. trabalha com evento E como a gente eu. já tá no Só 8º, pensar. né? A gente já está indo para o 8º agora na Barra. Então, e todo esse projeto, como você perguntou, o Carlos também, começou justamente com o desejo de ajudar o próximo, é o que ele falou, expandir isso para o mundo. A gente estava até na New Quantic ontem, na feira, e a gente estava conversando sobre isso, que o Tedaus também tem esses mesmos pensamentos sobre o ajudar, né? E é interessante porque eu sempre falo, posto até nas minhas redes sociais, que as pessoas elas podem tentar fazer igual, podem tentar imitar, podem tentar fazer o que a gente está fazendo, que a gente ainda agradece, porque é isso que a gente quer levar para o mundo todo. A diferença
é que muitas pessoas fazem com uma certa intenção, outras fazem com outra intenção. E eu escutei de um terapeuta muito bom e um médico também dizendo assim, o que cura, o que faz, o que dá resultado nos seus projetos e nos seus trabalhos, e que nós fazemos, ele fala que é a intencionalidade. Ele falou assim, eu achei muito interessante a fala dele, que ele colocou assim, não é o projeto em si, ou o que você faz em si, ou aquele floral, ou aquele cartão quântico, ou aquele determinado produto que você passa para aquele paciente. É a sua força de intencionalidade de curar a humanidade que é muito grande. E é isso que a sua frequência faz, emana isso. E aí ele falou, lindo, né? Exatamente. Então isso eu conectei com essas palavras que eu levo por vida, porque realmente quando eu resolvi a me tornar terapeuta, porque eu sou jornalista, e eu já falei isso em vários programas que eu fui, inclusive da Antônia aqui na Barra, a gente falou várias vezes sobre isso. Eu falei, gente, eu adoeci dentro dessa vida que eu escolhi, fui por um caminho que eu precisei rever e me curei com a medicina integrativa. Então, assim, a minha vida foi transformada com a medicina integrativa, com a reflexologia, com a iridologia. Eu falei, eu quero isso para todo mundo, porque quantas pessoas estão cegas assim como eu estava? Em sofrimento, buscando ajuda, né? Sem saber que tem saída, né? Exatamente. E quando eu iniciei, o meu apelido era o quê? Lembra? Que a doutora Alcine chamava? A Madre Teresa de Calcutá. Madre Teresa de Calcutá. Por quê? Porque os meus médicos, terapeutas, amigos e profissionais da área da saúde falavam assim, você tem que cobrar. Eu não queria cobrar, eu queria só fazer. E você vai acabar com a tua energia, você tem que colocar preço no seu trabalho. E eu só fui fazendo. E aquilo foi dando tanto resultado. Aí pronto, aí explodiu. Aí depois comecei vários canais e vários locais de entrevista a falar sobre. E a gente começou a atendi em vários lugares legais aqui na Barra, naquele momento das terapias em si, né? Então fui para o Spa Maria Bonita, trabalhei no Vogue Square, tive consultório, trabalhei na Elis Saavedra no Centro Empresarial Barra Shopping. E assim a gente foi. Até falar, não, agora a gente tem que fazer o nosso. Quando a gente construiu o nosso no A4 Office, veio a pandemia. Aí a gente teve que fechar. Aí foi muito rápido. Então a gente fechou e falou assim, então vamos embora. Aí a gente voltou. Eu já era de Búzios, né, que eu sou mineira, mas moro lá há muitos anos. E ele de fora do país. Quando ele resolveu, a gente começou a namorar, noivar, casar. Eu falei, vamos juntar então, vamos ficar lá. E a gente ficou lá depois da pandemia. E tá até hoje, né? Mas atendi quase 5 anos aqui na Barra, ajudei muita gente aqui também. Tanto eu quanto ele, quando ele veio. Ele tem 5, 6 anos, né? Está nas técnicas, vai fazer acho que 6. Foi você que iniciou, Carlos? Porque, na realidade, a nossa história é muito engraçada. Porque foi entre 2 oceanos, literalmente, Pacífico e Atlântico. Porque como eu estava no processo de ressignificação e buscando autoajuda o tempo todo, ele me conheceu por uma amiga que falou de mim, dos meus processos, dos meus problemas, porque ele já era um terapeuta querendo ser um psicólogo que estudava PNL. E eu não conhecia nada de PNL. Eu comecei a procurar iridologia, reflexologia e comecei a me tratar com isso, né? E aí fui buscar esse conhecimento de PNL quando eu conversava muito com ele. Quando ele me conheceu, começou a conversar comigo, isso à distância, a gente não se conhecia presencialmente, só à distância. E à distância a gente ficou 2 anos falando desses temas de terapias. Ele curtindo meus posts, ressignificando, mas como assim que você fazia eventos, não sei o que, no Invus, e agora você está de terapeuta na Barra? E a gente comentando sobre as mudanças, ele acompanhando toda a minha mudança. E ele falando, e sempre nesse sentido da PNL, explicando sobre PNL, eu entendendo, querendo entender mais e profundamente sobre isso, ele encantado com isso e me explicando tudo. Você trabalhava com o que na época, Carlos? Então, naquela época eu trabalhava como professor, né? Tinha uma família que... No Peru? Sim, tinha uma família que mexia com farmácia, essas coisas, né? Tinha, não tem, né? A família dele tá lá. Farmácia tradicional. Tradicional. Olha, que loucura! Saí de todo esse mundo aí de remédios, né? Essas coisas, né? Libertou. É isso aí. Gente, mas isso é uma quebra de paradigma absurda. Você virou a ovelha negra da família. Sim, sim. Não, você é a carrasca, né? Que tirou ele. Imagina, toda uma ancestralidade ali dedicada à alopatia, e chega você. A irmã dele é biomédica, né? É química farmacêutica. Olha, que loucura. E quando descobri o mundo da integrativa, eu falei, nunca mais remédios. Gente, o que o amor não faz, na verdade. E foi interessante porque, como eu te falei, não existia ainda relacionamento, existia uma amizade profunda de conexão. Só que eu estava na dor, buscando muito consolo, ele me consolou demais.
e, ao mesmo tempo, ele queria conhecer as outras técnicas que eu estava aprendendo aqui no Brasil. E a gente foi conversando muito, e a gente ficou 2 anos nesse processo. 2 anos depois que ele veio me conhecer. Aí ele apaixonou, ficou, casou, noivou. Ele apaixonou, ela não apaixona não, entendeu, Carlos? Só você que apaixonou. Ó, já estávamos conectados e apaixonados no online. Você já estava apaixonada, mas é que você estava tão envolvida com a dor que não tinha espaço para isso, né? E aí, quando você curou, você se abriu para... E o universo trabalhando para que um, né, fosse presente na vida do outro. Não, foi muito linda. A nossa história é muito legal, porque realmente foi entre 2 oceanos. E eu sempre falo, né, que eu sou agitada, a terapeuta agitada, né, porque eu venho muito do mundo dos eventos e Da comunicação. exatamente, da comunicação. E ele já é todo pacificador, todo tranquilo. Aí eu falei, gente, é o Pacífico mesmo, vindo acalmar o Atlântico. Muito bom, adorei essa imagem. Você se vê assim também, Carlos? Sim. E eu puxo, né, porque aí foi assim, né, eu empurra, como é que é? Um empurra, o outro freia. Senão, Mas é incrível, porque eu fiz assim, a gente mexia já com tudo isso da interativa, né, programação neurolinguística, tudo isso foi conectando mais, não? Sim. Foi como uma como se estivéssemos interligados, não? Foi muito forte. É. Foi tão forte que a gente que acredita em física quântica, né? Foi tão forte que só os entendedores entenderão. Porque, assim, qualquer coisa que acontecia comigo aqui, ele mandava mensagem no mesmo momento e ele já tinha sentido o que tinha acontecido comigo. E qualquer coisa que acontecia com ele lá, eu já tinha sentido o que aconteceu, eu mandava mensagem que tinha acontecido. Eu lembro uma vez que ele quebrou a perna, não, quebrou o braço, né? E eu já tinha sentido. Eu falei, aconteceu alguma coisa com ele, mandei mensagem, ele não respondia, ligava, ele não respondia porque ele não queria me preocupar. Eu fiquei mais preocupada, Claro. porque tá em outro país, né? Aí fiquei insistindo. De tanto insistir, ele retornou do hospital com o braço quebrado. E eu já sabia que tinha acontecido alguma coisa. E ele já sabia, porque ele mandava mensagem e falava assim, olá, tá tudo bem aí? Porque aí eu falava, não tá nada bem. Você, ao contrário, queria colo, né? Ele não queria te preocupar, mas a gente, Não, aí mulher, ele foi né? usando colo, exatamente. E, gente, foi tão legal, porque assim, imagina você relacionar uma pessoa que você nunca viu na vida, à distância, criar relacionamento, amizade, confiança, comprometimento, amor, tudo junto, sem nunca se ver. E quando a gente se encontrou, foi aquele eclipse, assim, tipo, nunca mais separa. Eu acho muito importante quando isso acontece, porque isso dá para vocês dois, mas vamos usar o teu exemplo, né? Você saber que tem essa estrutura emocional, porque vamos combinar que a gente no dia a dia, a gente acaba perdendo muita energia com essas preocupações que são preocupações da terceira dimensão, né? E o relacionamento é uma coisa que suga muito a nossa energia, especialmente da mulher, né? Que a gente tem que dar conta de milhões de funções e tudo mais. Quando você acha um parceiro de vida, que entende a tua jornada e tudo mais, que só soma, né? Que não subtrai, você consegue aí se dedicar à sua missão de fato. Sim. E tá alinhado ao seu propósito. Então você vê como nada foi por acaso, né? Você fez a transição de carreira, ele chegou para te dar essa estrutura e para você dar essa estrutura para ele também, para vocês poderem agora levar as práticas integrativas para o mundo, né? Porque eu já sei aí, né, que tem projetos para o exterior. Estamos aqui já. Estamos aí aguardando. Tô sabendo. Peru, Portugal. Vai ser muito bom e eu acho que é importante mesmo expandir isso, né? A gente está num momento aí de transição planetária em que essa expansão é extremamente urgente. Sim, as pessoas têm que acordar. Agora, aproveitando a questão até desse gancho aí da alopatia e tudo mais, como vocês veem a medicina tradicional hoje com esse avanço da medicina integrativa, das práticas integrativas? Porque a medicina integrativa é uma coisa, as práticas integrativas são outras e ainda temos as terapias holísticas. Todas estão conversando e se dando muito bem. E isso é maravilhoso. Mas eu calculo que a medicina tradicional ainda tem alguma resistência. Como é que vocês estão vendo isso? Ao meu ver, eu vou falar até o exemplo que eu tive isso de 10 anos atrás e até um pouco antes, quando eu conheci terapias, antes de querer saber de terapia. O terapeuta, como psicólogo, psiquiatra, todos que mexem com a mente humana eram considerados loucos, né? Então, sempre tinha aquela discriminação. Terapeuta, principalmente, porque falavam que era charlatão. Então, a gente teve muito disso, né? Até antes de eu conhecer, antes de ser, eu também pensava assim.
né? Então teve várias vezes, procura um terapeuta que tá doido. Sério, eu nunca pensei assim. Sim, teve os momentos, porque na época que você mexia com que eu mexia, tipo, era muito surreal acreditar em algumas técnicas assim, naquela fase, né? Desse mundo glamuroso aí, desse povo que você conhece, todo mundo aí de Globo, de tudo isso, era meio fantasioso. Vamos dizer que 15, 20 anos atrás, não se falava tanto. As terapias começaram a vir mesmo quente, se falando mesmo, pode se considerar de 2015, 17 para cá. E o auge foi durante a pandemia, né? Exatamente. Então, antes era assim, tinha esse preconceito. Então, esse preconceito eu vi em vivência mesmo, na minha vida e depois na transformação. Então, quando eu experimentei e vi, meu Deus, isso funciona, né? Através de um pé você consegue mudar o modo da pessoa pensar e viver e agir, falar e até mesmo o seu comportamento, seus desejos e os seus propósitos, seus valores, muda tudo. A partir de pegar num ponto no teu pé, muda aqui. Então eu falei, meu Deus, e as pessoas ficam tomando remédio para ficar se dopando, né? Quantas pessoas estão aí se dopando com a prazolam e tudo mais. Então eu falei, gente, que loucura. E eu tomava muito remédio nessa época. Então assim, eu falei, não é, agora eu quero isso para minha vida. Eu falei, nunca mais remédio. Então foi onde que eu decidi por mim e falar assim, eu quero isso para minha vida. E como eu sou uma ponta de lança na iridologia, né? Tudo que eu acredito, eu vou, encaro e jogo, coloco lá na trave para geral fazer o gol. O que eu fiz? Eu comecei a falar com todo mundo que eu conhecia. Eu lembro que esse meu povo artista aí, esses assessores de imprensa, falaram que eu tava ficando doida. Como assim? Você é jornalista, né? Agora pegando no pé dos outros. Que E o loucura. jornalista, ele tem essa coisa de ser cientista, de estar ligado ao fato, né? E aí, de repente, você estava indo por um caminho que até então Sim, não, e era uma também areia movediça. Não, e não só isso, né? A questão da humilhação. Porque para eles é humilhante pegar no pé, né? É humilhante. Olha, Então, é verdade, eu não tinha pensado não, sobre esse então assim, prisma. e eu andava no meio de muito glamour. Então, assim, era bizarro falar assim, o que a Flávia, aquela diretora da revista Lagos, está pegando o pé dos outros lá em busca. Não, peraí, ela tá doida. E era assim que eu escutava. Dos empresários, que eram participantes da revista, do pessoal lá da Globo, dos artistas, dos assessores dos artistas. Assim, não, você tá ficando doida, né? Então, assim, eu falei assim, bom, até vocês experimentarem, vocês podem continuar me chamando de doida, porque eu também pensava. Mas o dia que vocês experimentarem, aí vocês vão ficar realmente louco pela reflexologia e nunca mais vai querer parar. E assim foi com muitas pessoas que eu consegui ajudar. Atendi muita gente famosa aqui no período que eu estava trabalhando. E lá em Búzios também, os empresários começaram muito a se tratarem e ver a diferença acontecendo na vida. Então, algumas pessoas realmente levaram isso para a vida deles e hoje têm até saúde, qualidade de vida. Outras que não tiveram essa coragem, né? Porque tem que ter a coragem de se permitir viver o processo, tiveram um fim bem difícil, porque eu acompanhei o processo de muitas pessoas, inclusive na pandemia, perdas e mais perdas que a gente teve. Então, porque não quiseram mudar. Então, eu sempre falo, nós temos escolhas na vida, né? Livre-arbítrio, Deus deu para todos nós. Então, você escolhe viver ou morrer. Agora, você pode morrer a longo prazo ou curto prazo. Depende de você, se você quer longevidade, qualidade de vida, se você quer realmente, como diz o pessoa que fuma, né? Eu não tenho pressa para morrer porque mata devagarinho. Então, beleza, são escolhas. Agora, cada escolha tem uma renúncia, cada escolha tem seu preço. E eu sempre vi isso no... E que seja uma escolha consciente, né? É isso que eu prego sempre aqui. Eu acho que a importância é que seja uma escolha consciente. Mesmo que seja essa escolha. Não, mas eu quero fumar, é um direito que eu tenho. Ok. Você sabe das consequências? Sei. Então tá ótimo. Né? Eu acho que o problema é quando a gente se robotiza, vai no piloto automático e aí escolhem pela gente, né? Quando a gente delega para o outro esse poder. Mas assim, se a escolha é sua, tá tudo certo, né? E você sente como? Principalmente você, Carlos, que tem essa origem aí da família com a alopatia, com a farmácia, com a química. Você sente que hoje, né? A Flávia falou muito bem desse movimento que está acontecendo. Como você vê hoje a medicina tradicional? Então, eu acredito que a medicina tradicional, não, ela se vai complementar, ou já se está complementando com a integrativa, não? Está indo da mão, assim, não? Da própria... E isso é muito bom, não? Porque tem muitos médicos, não? Que estão adotando clínicas, não? Da integrativa, muitos dentistas, odontólogos, pediatras. Então, vai acrescentando mais isso, não? Eu acredito que vai chegar um momento em que cada vez mais pessoas vão a tornar-se, não?
para esse lado, não? E eu acredito que também é um complemento, não? Sim, com certeza. Por ambas partes. Eu acho que o movimento é justamente esse, a gente parar de tratar a doença e começar a cuidar da saúde. Um movimento, né, de profilaxia, que eu acho que seria o ideal. É assim que eu vejo a medicina do futuro, que começa, né, que já está acontecendo, né? A gente não pode também ficar, não, o futuro já está acontecendo, né? Mas esse caminho eu vejo expandindo e acho que é justamente o caminho da quinta dimensão, né? É a gente estar tratando a saúde, não mais a doença, né? É mudar uma chavinha, né, Flávia? Sim. É O mudar... nosso seminário em Vitória foi virada de chave. Eu dei até uma chave de presente para todo mundo. Que lindo, muito simbólico. Todos os nossos palestrantes e presentes que estavam lá receberam a chave no credenciamento. E eu fiz uma PNL linda no palco para virada de chave e eles lá com a chavinha na mão conectando na PNL para aceitar virar aquela chave. Interessante que muitos deles que deram a entrevista falaram que muitas fichas ali caíram e a chave virou para muita gente. E o nosso orgulho, Tati, muito grande, é saber que quando a gente trouxe a medicina integrativa, principalmente para o Rio, que nós somos... por exemplo, eu fui uma das primeiras, ou segunda, vamos colocar aí, das que eu conheço, iridóloga que trouxe a iridologia para o Rio de Janeiro quando eu comecei. E a reflexoterapia também, quando eu estava fazendo o curso aqui, muitos dos meus professores tinham poucos alunos na época. E estávamos trabalhando com a reflexoterapia, não reflexologia, que é diferente. Eu lembro que nesse período foi muito gostoso porque era tudo muito novo, era novidade. E hoje ele vendo as notícias aqui no Rio, ele se surpreendeu, né? Ele falou assim, você viu o que a gente fez? Eu, o quê? Olha como que ele cantou no Rio de Janeiro de integrativa depois de tudo isso. Não tinha. Não tinha na nossa época, não tinha. Ser pioneiro é difícil demais. Então é muito lindo. Eu lembro quando a gente fez o primeiro congresso, as pessoas não tinham noção. Parecia que tinha descido um monte de ET dentro do local. Chegou aquele monte de gente de outro planeta e estava falando em outras línguas. Mas eu acredito Era nisso. assim, não era? O primeiro congresso em Búzios era isso. Falava em produto quântico, ninguém acreditava, tipo assim, como, que é isso? Ah, física quântica, não. Coloca a mão aqui, faz um exame, lê teu corpo, não, isso aqui... Microscopia de campo escuro, não, isso aqui no rosto. E ficava todo mundo assim, tipo assim, parecia que você desceu, ficou assim. Aí tinha hora que, às vezes até a gente, né, porque eu estava conhecendo esse mundo todo quando a gente trouxe seminários. E às vezes a gente vê tanta novidade que às vezes até a gente assustava, né, assim, meu Deus, olha, será que... Mas você sabe que no episódio anterior, que foi com a Mary J. Costa, com o Tico Carnevale, a gente falou justamente sobre isso, que essas tecnologias estão chegando, né, dos nossos irmãos estelares, muitos de nós somos, né, estrelinhas, e a gente está trazendo essa conscientização aos poucos. E é exatamente isso que você falou. Não, eu coloquei uma metáfora, né, porque eu não acredito em ET e respeito quem acredita, mas eu coloquei uma metáfora porque foi assim, espanto para todos, né, que nunca viram. E de repente você vê que aquilo está fluindo, e aquilo está proliferando, e proliferando rápido. Que aí é o verdadeiro salto quântico, porque o pessoal fala com a gente, né? Fala assim, vocês deram um salto quântico. Porque nós fizemos 4 seminários em um ano. Sendo que você vê aí que os congressos e seminários que todo mundo... No máximo 2. No máximo 2, um por semestre. Sim. Então, assim, foi salto quântico o nosso primeiro ano. E isso transformou o que transformou aqui no Rio. Você olha, é muita clínica de integrativa hoje trabalhando com esses expositores que estiveram conosco com os equipamentos dele. Eu lembro que eu fui a primeira a ter biorressonância na Barra. Hoje todo mundo tem de integrativa. E quem trouxe a biorressonância? Nós, quando trouxemos o seminário para cá. Rio de Janeiro não conhecia Instituto Solar, não conhecia Meta Hunter, não conhecia a New Quantic, não conhecia Reale, não conhecia nada disso, porque eles não faziam eventos no Rio de Janeiro. Eles só iam para São Paulo e lá para cima. É um outro universo, né? São Paulo é um outro universo. Sim. E aí o que aconteceu? Muitas pessoas falaram pra gente assim quando a gente foi fazer o primeiro evento em Búzios. Mas por que vocês estão fazendo esse evento aqui? Porque nunca realmente ninguém fez desse tipo. Sendo que São Paulo é o universo de tudo isso. A resposta que eu dei. Porque nós gostamos de ser singular e pioneiros. Aí a outra pessoa vira e fala assim, ok, mas a obrigação é todos irem até o conhecimento. Sempre foi assim. Mas a gente gosta de quebrar paradigmas. Muito bom.
Porque realmente o povo de Búzios tem que ir a São Paulo aprender, o povo do Rio tinha que ir a São Paulo aprender. Eu falei, não, porque a gente não vai até todos com eles. E quando os expositores e palestrantes toparam a ideia, foi para eles também um divisor de águas dentro do segmento deles. Por quê? Porque nós abrimos praças que nunca teve esse tipo de evento. E praças litorâneas, que foi Búzios, Vitória, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo, depois quando a gente fez. Então, assim, você vê. Mas por que praia? Por que região dos lagos? Porque a gente gosta. Começa porque a gente gosta. E é um lugar bem natural, bem gostoso para terapia. Então, eu falei, vamos fazer nesses lugares que enquanto você... a gente ainda colocou um slogan em todos os eventos. Enquanto você estuda, a sua família se diverte. Então, os palestrantes, gente, sabe que você como jornalista, todo esse meio, principalmente o meio médico, a classe médica, é muito dividida. A família fica muito para trás. Então, o médico vai para um congresso sozinho. E eles fazem muito isso, né? Não é uma coisa esporádica, então, né? Até isso. Ou como palestrante, ou para aprender novas técnicas e estar por dentro de novas pesquisas, eles têm que estar sempre muito viajando, né? Sí. Ya fue algo que es muy sorprendente, ¿no? Que, por ejemplo, un último evento aquí en Rio, en Boa Square, ¿no? A gran mayoría de las personas que asistieron a ese evento, ¿no? Do ano passado, eram médicos. Sim. A gran maioria, a gente pensava que sim, que ia ter assim, não, misturado, terapeuta, curioso. Eu né? ia justamente perguntar isso. Qual é o público-alvo do evento? É médico? É o cara que revende a tecnologia? Ou é a pessoa comum que quer entender mais sobre saúde? A princípio era tudo misturado, mas agora, não, no Rio de Janeiro, a gran maioria eram médicos. Era incrível, assim. Foi muito impactante. Você ama? Eu amo por quê? Porque Você ama essa salada? Eu não sou médica, eu sou terapeuta. Sim. E as pessoas me consideram doutora. Eu fico assim, gente, eu não sou doutora, eu sou terapeuta, né? Mas o respeito que tem pelo conhecimento que a gente tem. E eu acho gostoso porque, como ele falou, nós trouxemos isso para os terapeutas. E terapeutas subiam no palco para falar. Só que os médicos vieram aprender com a gente. E eu acho isso incrível. Eu tenho 3 alunas médicas na minha formação. Isso é uma honra muito grande, porque teve uma médica que entrou na minha formação que ela virou para mim e falou assim, chorando. Ela falou assim, eu não acredito que tudo que eu aprendi em 5 anos eu vou ter que aprender tudo de novo. Isso me comoveu assim, em nível... Por quê? Ela está conhecendo uma medicina completamente diferente da medicina que ela estudou. E está se apaixonando. E que humildade, né? Em reconhecer isso. E ainda virar para mim e falar assim, eu sou médica de posto de saúde, de pronto-socorro. E ela falou, eu não aguentava mais, por isso eu falo do chamado. Eu não aguentava mais ficar ali no pronto-socorro, atendendo pessoas com uma dor na alma, e eu ter que dar remédio para poder ir embora para casa e continuar com a dor na alma. Sabia que não ia curar. Eu sentia que aquela dor era na alma. Então ela já tinha uma visão terapêutica. Ela já tinha uma visão holística integrada. Ela estava no lugar errado. Então eu falei, aí quando a gente conversa, ela falou assim, hoje eu tenho toda essa bagagem de médica, mas eu complemento com a parte emocional, integrada, e agora eu abraço tudo. Então hoje ela é uma profissional completa, porque ela consegue ver o paciente como um todo. Não vê mais as partes separadas. E vocês serem veículo para isso acontecer deve ser incrível. É apaixonante. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa que é uma dúvida que eu tenho de bastidor. Você falou para mim assim, uma vez, não quero que se confunda com espiritualidade. Isso é uma questão de nicho de mercado, é uma questão estratégica tua de mercado? Ou você acha que a espiritualidade não conversa com a medicina integrativa e as terapias integrativas? Não, ela conversa. Ela conversa porque uma pessoa que não está bem espiritualmente, tudo é Deus. Tudo começa com Deus, né? Se você está orando, se você está ali bem... Eu vi um vídeo hoje, antes de vir para o seu programa, eu vi um vídeo lindo. Tava a esposa e a mãe, e o marido no meio. E aquele banquinho, sabe, da balança? E no meio estava a palavra Deus. O marido ficava indo para o lado da mãe e indo para o lado da esposa. Só que aí, quando ele ia para o lado da esposa, a balança subia, a mãe caía para o pirambeira lá. Quando porque tinha um barranco mesmo, simulando a morte da mãe. Sim, o vídeo era simulando a morte da mãe, aquela ribanceira. E aí ele vinha correndo salvar a mãe, caía a esposa. Ele tinha que segurar a esposa. E aí ele foi vendo aquilo ali, porque existe relacionamentos que o filho fica ali entre mãe, né? Sim. Principalmente se for um filho único, a mãe viúva ou separada. E eu vi a aflição daquele marido, daquele filho, né? Amando as duas.
que ele fez? Ele foi para o centro. Aí a palavrinha que estava aqui debaixo da ponte, Deus. Ele agachou e orou. O que aconteceu quando ele foi para o centro? Que ele Equilibrou a agachou? balança. Elas duas vieram e abraçaram ele. Ai, que lindo! Então, o que aconteceu? Quando ele buscou Deus, ele não precisou mais ficar para cá e para lá. As duas se aproximou dele, no centro, abraçou ele e veio aquele coração. Então, você vê, se você conecta com Deus, tudo acontece na sua vida. Então, as pessoas falam assim, muito universo, é prosperidade. Ok, é prosperidade, é universo, ok, mas tudo é Deus, porque ele criou todas as coisas. O universo é Deus, foi ele que criou tudo. Então, assim, e tem pessoas que a espiritualidade é uma linha muito tênue de muitas outras questões. Espiritualidade é gigantesco no mundo espiritual, e principalmente para as crenças, né, de cada pessoa. Eu acho que o teu cuidado é não cair no misticismo, né? Também. Você até gosta por de conta da ter. ciência. Era isso que eu falava. Você gosta de ter essa questão com a ciência muito bem estruturada, muito presente. Até por Eu conta entendo. dos médicos. Entendo. Porque os médicos, eles são muito mais baseados em ciência, né? Então, se a gente vai muito para a parte holística e muito para a parte espiritual, meio que bagunça Corre o risco tudo. de ir para um misticismo que é um pouco desacreditado, né? Sim, por isso a gente prefere a neutralidade. Cada um tem as suas crenças, cada um tem a sua religião, como ele vê Deus, né? Se é o universo, se é a natureza, se é a árvore, se é o céu, se é o sol, se é o mar. Cada um vê Deus da sua maneira. E a gente respeita isso. Se eu for mergulhar práticas integrativas, né? Que é esse que é a nossa missão. SPI é Seminário de Práticas Integrativas. Se eu for mergulhar com a parte espiritual, eu estou indo para outro caminho. Então, que não é nem certo nem errado, só não é o que você quer agora. Não é. Entendi. E o que eu faço? O que o terapeuta faz? Edifica. O que Deus faz? Edifica. Então, a espiritualidade precisa se falar tanto nela? Fala em Deus. Ele é todas as coisas. Então, se você conectou com ele, o exemplo que eu dei dessa balança, que foi lindo o vídeo que eu vi, resolve tudo. Então, pronto, cada um com a sua conexão com ele, que ele é único e vai responder as orações de todos que se ajoelharem a ele. Então, para mim, espiritualidade está voltada à sua conexão com Deus, ler a sua Bíblia, acreditar, ter as suas crenças, porque não adianta, a gente não vai mudar ninguém. Aquilo que a pessoa nasceu, às vezes a gente prega para uma pessoa ou outra, ou fala alguma coisa quando a gente vai falar da Bíblia, tem pessoas que são beatas naquela religião, aí se for falar de religião. Sim. Então não vai se converter porque eu estou falando A ou B ou C, a gente respeita. E como é o tempo dela, se ela quer ficar cuidando com a integrativa, se ela quer cuidar com alopatia, é respeitar. Cada quem tem um livre-arbítrio. Então, eu não gosto de ir para esse lado porque eu acho que mexe muito. Teve uma pessoa aqui no seminário de Búzios, na verdade não foi uma pessoa não. Nós colocamos uma palestra que falou um pouco de espiritualidade, mas também falou um pouco de... qual era o tema? Não era constelação, não. Hipnoterapia. Mas mexeu muito nesse lado de morte, lutos, essas coisas. E que aconteceu que muitas pessoas começaram a sair no meio da palestra. Tipo, mais 30 foi saindo assim, ó. Foi saindo. Então, a gente viu que isso não agrada nos nossos seminários. O teu público não está buscando isso. Não estava gostando disso. Então, a gente não deixou nem a hipnoterapia, mas ir para o seminário. Que tem toda uma base científica, né? Que já tem comprovação científica. Mas para você ver, porque vai falando em temas que não interessam para eles. Eles não estão ali para aprender disso. Eles querem aprender de saúde, eles querem aprender de saúde mental, saúde física, emocional, né? Mas você vê que isso até já denota uma certa resistência por parte dos médicos e tudo mais a esse tema da espiritualidade. Você vê, eles até toleram, acreditam, buscam, ficam curiosos com a prática integrativa, mas colocou a energia, Deus no meio, aí ele já, opa, não é para mim. Engraçado isso, né? Procura mais se está relacionado, se tem uma relação assim com um fato científico, essas coisas, né? É quase como se entrasse essa questão da energia e tal, não sei o quê. Não, então isso é charlatanismo, não quero para mim. Sim, porque, por exemplo, você vai para a faculdade. Você vê alguma faculdade falando de religião? Ou falando de Deus ou de espiritualidade? A não ser quando é faculdade católica, né? Como a PUC. Né? Mas tem lá os momentos também que querem ficar, que não querem ficar. Mas a maioria das alunos estão ali para... Mas é que tá. A espiritualidade é uma coisa, né? E religião é outra. Eu Mas acho as que a pessoas gente... misturam tudo. Eu acho que ainda... Porque a religião, ela tem a questão do dogma. A espiritualidade, ela é livre.
né? Ela é libertária, é completamente E diferente. por ela ser livre, Tati, que a gente respeita a opinião do próximo, que eu acho que se esse tema for batente, nós não estamos mais respeitando, a gente está invadindo. E espiritualidade é livre. É diferente da medicina integrativa com a medicina convencional. Nós queremos unir a força. A gente quer que todo mundo se une e integra. Eu quero que os médicos venham pra gente, Porque nós vamos eles pro têm em médico. comum a medicina. Porque eu não tenho como sobreviver só com a integrativa. E a medicinal aqui, a Alopática. alopática, ela também não salva vidas. Então, o que a gente tem que fazer? Unir força, que o que aqui faz, aqui ajuda. Porque quando você limpa um terreno biológico, limpa um laboratório do corpo, que é o fígado, desparasita, alcaliniza e deixa o terreno limpinho, que o nosso corpo é 70% água, e limpa a água do nosso aquário, não tem câncer que sobreviva ali. Agora, se você vai para uma alopatia, o médico seu não fala nada disso, vai lá te enche mais de remédio e te joga numa químio, e aí você já está intoxicada, não limpou seu terreno, o que vai acontecer? A imunidade baixa, você vai adoecer mesmo. É. Então, imagina o conhecimento que esses médicos têm com o conhecimento que a integrativa traz. Como a esteira da Biomate, São da Alexa Cambraia, que é complementares, né? maravilhosa. Né? Que ajuda a tirar até os efeitos colaterais da químio. da quimioterapia, que a gente tem no consultório e aplica nos pacientes. Então, assim, são muitas técnicas maravilhosas que integram. Agora, quando vai se falar de espiritualidade, cada uma tem a sua. É respeitável aquilo ali, deixa cada um com o seu. Então, a gente não gosta por isso. Não é que eu não gosto, né? Eu tenho a minha, mas eu respeito, porque eu também não gosto de ser invadida, não vou invadir a do próximo. Não, e perfeito, é uma questão de foco, de objetivo, perfeito. Senão você não conseguiria o teu propósito, que é justamente chamar os médicos para essa questão energética. Não, perfeito. Agora, eu estou sabendo, um passarinho me contou que tem curso novo chegando aí, né? Conta pra gente. Sim, na verdade o curso ele já existe, a gente vai fazer agora um segundo Uma lançamento revisão. dele. Tem algumas novidades para acontecer aí com ele. A gente lançou ele ano passado e agora a gente está com uma outra novidade com ele dentro dessa formação OPI, que é o Código das Práticas Integrativas, que eu sempre falo que as pessoas, na verdade, todos nós temos o nosso código, né? Cada um aprendeu a sua maneira, ensina da sua maneira, principalmente quem já vem dessa área e quer dar aula, né? No meu caso, eu quis dar aula do que eu aprendi, do que eu apliquei. Então, eu falo que esse código eu guardei as 7 chaves para entregar há quase 10 anos para quem quer aprender a fazer o que eu fazia em consultório. Então, assim, em muito tempo eu tive resistência sobre isso, porque as pessoas falavam assim, já está na hora de você dar curso, sair dessa vida de clinicar, de ficar consultando, de ir para a clínica. Só que eu sou apaixonada, né? Eu gosto, atendo Gente, é por verdade, amor. tá? Porque eu tô trabalhando com ela e tem dias que ela fala assim, não, esse dia é meu dia de... Eu não vou ligar o modo empresária nesse dia, é meu dia de clínica, eu estou dedicada... E fica mesmo, um barato, você nem consegue falar com ela. O meu hiperfoco é incrível. Se eu foco no seminário, vou no projeto do seminário, é hiperfoco só naquilo ali. Mas se eu vou dentro dos atendimentos, é hiperfoco no atendimento. Eu não consigo ficar me dividindo para aquele dia, né, falar daquele determinado assunto. Eu gosto de ser o dia daquilo, tudo separadinho, né? Não. Aí flui. E amo atender. Mas eu tinha essa resistência porque eu falava assim, se eu passar tudo que eu sei, amanhã eu não vou atender mais, né? Porque aí as pessoas vão procurar, os meus alunos não vão me procurar. Você acredita que eu pensava assim? Jura? Eu tinha essa resistência? Olha, Tive. isso é uma Até o crença ano de escassez, passado, né? Uma crença de escassez. Crença de escassez. Que eu me liberei, graças a Deus. Mas não tenho vergonha nenhuma de falar, porque eu acredito que tem muita gente com essa crença. Muitas pessoas pensam. Era inconsciente. Porque, na verdade, eu vim estudando isso dentro da constelação. Porque a minha família pensa assim. Então, eu vim do meu pai dizendo assim, mas se eu ensinar isso, todo mundo vai fazer o que eu sei e eu não vou mais ser bom no que eu sou. Olha isso. Então, você vai pegando as crenças, né? E vai... É incrível. E eu escutei isso desde pequenininha. Então, olha como que são as coisas. Aí, quando eu me libertei, que eu lancei a formação que eu já poderia ter lançado há muito tempo, foi quando eu falei, gente, mas óbvio, quanto mais pessoas fazer o que eu faço, eu não vou estar aqui eterna. Olha que maravilha. E mais vidas você vai estar salvando. Exatamente. E hoje eu tenho o maior orgulho de ouvir alunas mandando vídeo pra gente, mandando depoimento, falando assim, aquela técnica que você ensinou, gente, eu já salvei uma vida, já ajudei fulano, já ajudei ciclano, são vídeos incríveis. E as alunas vão estar no palco do seminário, elas vão estar falando o que elas estão vivenciando. E cada depoimento que eu recebo, eu falo assim, obrigado, Deus, por ter me ajudado a libertar desses pensamentos,
né, de não liberar para um curso, uma mentoria, porque eu tinha essa resistência. Eu queria só atender, eu não queria dar Não, aula. e você evoluiu, né? Você expandiu tua consciência nesse momento. Você curou uma crença que te limitava, né? Que eu acho que é o nosso papel. A gente está sempre em movimento e evoluindo. Gente, eu tenho um presentinho para vocês que eu tô dando para os meus convidados dessa edição do Talk Show. Eu fiz uma parceria, é uma collab com a Arte 369. E são umas camisetas incríveis. Eu espero que vocês gostem. Espero que vocês curtam bastante. Eu só não sei se acertei os tamanhos, né? Mas... Está perfeito. Que fofo, já vai ter pra animar a malhar, amor. Animar voltar pra academia. Linda, com coração, gente. Você disse, eu escutei você falando com os outros Entrevistados anteriores. E você escolheu isso aqui a dedo até para mandar fazer a arte. Sim, eu participei de todo o processo criativo. Aí eu quero aí, agora quando eu que fui você me escolha escolher- por que você me escolheu um coração. Menina, eu não sei, porque foi muito intuitivo. Eu, particularmente, amo essa estampa. Amo. Eu acho lindo, parece que esse coração pula. E embora seja a Cíntia Camerim na edição do Talk Show de São Paulo... E escutei assim, tua energia, como amo essa palavra. Sensacional. A Cíntia Camerim Brica falou assim, é um coração peludo. E eu nunca tinha me dado conta, porque tem aquela coisa do coração peludo de ser uma pessoa que é fechada e tal. Pra mim, isso daí é de uma docilidade, é de uma amorosidade. Eu adoro essa estampa. Essa estampa foi ideia da Fabi Freire, que é uma das criadoras lá. E aí, é uma evolução nossa. Isso daí foi uma referência dos anos 80. Era uma marca de chiclete que tinha essa referência. E eu falo muito isso. Ping-pong. Tudo é energia. Não, Babalu. Sim, eu E lembrei. eu falo muito isso, tudo é energia, tudo é energia, tudo é energia. E ela falou assim, vamos trazer isso para uma camiseta? E aí a gente chegou nessa ideia aí, que eu achei bem bacana. Você acertou na cor, porque ele é apaixonado com azul marinho e eu sou apaixonada com preto. Ai, tá vendo? Mas olha, isso aconteceu muito, das pessoas dizerem assim, gente, tal cor é a cor que eu mais gosto. E foi muito intuitivo. E a representação minha em todos os desenhos que eu faço é o coração. É o coração. Ah, que lindo! E assim, até esse Estampa, tanto é que até agora a esses coleção testes. do inverno tem uns moletons e são poucos. Mas esse do coração eu fiz questão que tivesse, porque eu adoro. Quando eu estiver caminhando em Búzios, eu vou mandar um videozinho Eu pra quero, você. marca nos stories. Marcar meu coração lindo, rosa aqui. Que tá parecendo mais um universo aqui, assim. Olha as nuvens. Tá vendo? Tudo se abre, tudo é possível. Amei. E você também vai ganhar o presente que é nosso livro aqui, Oba! autografado. Vou te dar. Aí você vai aprender um pouquinho, porque quem Nossa, sabe tá linda. a Tati tá fazendo as nossas lives do 8º seminário. Sim. Toda semana. Onde é que você autografou, gente? Não, eu vou autografar aqui pra você, ao vivo. Peraí, então, gente, uma caneta. Produção, me ajude, uma caneta. E ela vai agora estudar um pouquinho aqui esse livro e aprender um pouquinho de cada palestrante que ela está entrevistando. Olha, que sensacional, dever de casa. Porque esses palestrantes vão estar com a gente também. Entendeu, gente? Dever de casa. Obrigada, meu amor. E é um livro muito fácil de entender, muito assim, sabe? Para poder aprender mais essas técnicas da medicina interativa. Carlos, enquanto Flávia tá autografando ali para mim, fazendo a dedicatória, como que as pessoas podem comprar o livro? Então, aí... Tem que ser na bio de vocês, mandando no direct, no Insta? Sim, pode ser pela Insta, ela também pode aí, fazer seus pedidos, não? Estão já está já de mais ou menos 2, 3 meses que estão, não? As pessoas já estão comprando e tudo isso. E vai ter também para vender lá no evento, lá no, Sim, também no seminário? vai ter muito. E vai se também, eu acho que vai acabar. Vai acabar. Então eu tenho assim uma sensação assim que ele é assim, vai acabar com, sabe? Porque isso aí é uma coisa assim, é como tem uma masterclass, algo assim. Sim. É um doutorado assim. Você escreveu com coração e teve a participação de muita gente boa, né, Flávia? Referendando ali. Isso é Tem até sensacional. aluna, que eu vou encontrar com ela agora na Bienal. Essa daqui é minha aluna, ó. A Lígia. Olha, que massa! Ela é aluna, também escritora, e ela está hoje sendo homenageada na Bienal. Lançando o próprio livro. Olha, que sensacional! A gente vai se encontrar lá. Gente, para vocês que não sabem, eu faço parte desse braço, né? Porque eu vou te falar, é um polvo, né? Flávia é um polvo, né? Carlos, ela tem tentáculos, assim, que ela dá conta de tudo.
Então, eu sou um braço que a gente está fazendo as lives do Esquenta. 33 entrevistados, ainda combinamos de ter algumas lives bônus. É um patrocínio da New Quantic, muito bacana. E a gente está fazendo no Instagram, em parceria, né? Então, está sendo muito legal, porque a gente está conseguindo levar esse assunto, que é a saúde do intestino, o intestino como eixo, né, de intestino, cérebro, segundo cérebro, que segundo o Hugo, Dr. Hugo Felipe, é o primeiro. Então, eu estou aprendendo muito. Ele também fez o prefácio do livro. Ai, olha que incrível. Aí você já vai conhecer ele todinho aqui, ó. E ele vai estar na E minha... olha que delícia. Gratidão, 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 Super Hugo do Brasil. Ele vai estar no meu talk show de São Paulo. Ele e a esposa, a psicóloga Cecília. Sim, ele entrevistou a gente lá também no dele. Ah, Ele muito esteve lá. legal. Então aqui você vai ver, o Hugo Felipe. Ah, Tá aqui de incrível. capa. Muito E ele bom. tá aqui, para quem não conhece, olha aqui, ó. Deixa eu falar o nome dos teus coautores. Vamos lá. Alcir Marques, doutor Alcir, Alexia Cambraia, Eliene Rodrigues, Fernando Lamego, que é de homeopatia, não é? Fernando Lamega é daqui de Niterói, cardiologista. Ah, tá. Hugo Felipe, Lígia Volpe, Jimmy Albuquerque e José Lupe. Muito bom. O Jimmy é dos Estados Unidos, o Lupe é da Espanha. É que tem uns que não são daqui do Brasil. Dedico essa obra à querida Calma, jornalista calma. Tati Pinheiro. Ah, não! Você termina, calma, Ari. Gente, sabe o que é isso? São duas pessoas ligadas no 220. É isso que dá, é isso que acontece. Muito bom. Bom, eu quero agradecer muito, enquanto Flávia termina, eu quero agradecer muito vocês por terem vindo. Vieram diretamente, eles moram em Búzios, mas estavam em São Paulo, numa feira chamada Naturaltech, que é uma referência nesse mercado. E vieram para cá, para o Rio, porque eu estou fazendo, né? Eu sou de Petrópolis, né? Eu moro em Petrópolis, né, gente? Mas estou fazendo esse talk show itinerante aqui no Pod Estúdio, na Barra, uma nova parceria que eu tenho certeza que está sendo firmada para muitos projetos. E eles fizeram a gentileza de virem de São Paulo para cá, diretamente da feira. Devem estar exaustos, eu calculo. Mas eu agradeço muito a generosidade de vocês, o carinho. Gratidão a cada E um ela de estava vocês. preocupada, tá, gente? Eu tava, gente, porque imagina. Eu falei, se vocês, por favor, eu sou muito direta, né? Eu sou muito pragmática. A Dani, que tá aqui, que me conhece, sabe disso. Eu falei assim: olha, o último programa é de vocês, eu tenho um horário já reservado no estúdio. Vocês vêm mesmo? Porque senão eu não tenho entrevistado para esse último horário de gravação. Ah. Você recebe com muito carinho a nossa presença e esse livro aqui que a gente está dedicando com carinho para você cuidar da sua saúde, que eu sei que você precisa. Sim, e tô Cuidar cuidando. do intestino, cuidar de tudo agora. Porque nós estávamos com 3 convites inesquecíveis em São Paulo para hoje. E nós quase falamos... Ai, Tati, será que... Ai, meu Deus, por que eu não posso sair todos os lugares? E nós não cancelamos Ai, e que viemos para manter a amor! palavra. Mas, menina, 3 convites incríveis Vem hoje. cá, não dá? Tinha que ser tudo de cá. Não dá pra pegar agora o ônibus e voltar pra São Paulo? Tá vendo? Se a gente já se teletransportasse, esse problema tava resolvido. Para nós é um privilégio estar aqui com vocês. É um privilégio. Mas olha como que nada é por acaso. Nós vamos conseguir estar na Bienal com as nossas alunas que estão lá Ah, também. tá vendo? Então, ai, gente, lindo. Posso ler agora? Dedico essa obra à querida jornalista Tati Pinheiro com muito amor e carinho. Lá tem um coraçãozinho. Desejo que seja uma leitura que você venha ter uma, ai meu Deus, visão integrativa de ver e viver a saúde. Sensacional. Gente, amei seu autógrafo, todo cheio de carinho. Você sabe quem assina assim? A Xuxa. Cheio de carinho. Ah, que graça! Eu assino assim desde que eu ia ser Paquita. Porque na época ela Desde só era que eu ser ia Paquita. ser Paquita. Eu tenho certeza absoluta que ela ia ser Não, eu Paquita. só não fui porque meu pai não deixou. Não brinca. Minha filha, até passei, A até me gente ia se inscrevi, tava encontrar na nos fila com a sua palcos dele. dos então anos tudo 80. Ah, você tá brincando. Minha filha, não deu, como diz, não deu match, né? Gente, adorei saber disso. Eu lá cantando com os abelhudos e você ia estar lá, de Paquita. O meu pai fazia o LP dela. Meu pai trabalhava na Tijuca, no estúdio fotográfico, meu pai é fotógrafo. Ele trabalhou na Tijuca, ele foi fotógrafo do Dengue, do Praga, e ele fazia os desenhos daqueles discos de vinil dela, das capas. Ele fazia a capa dos discos.
fotolito quando passava na bacia. Eu tô em ainda todos de os água, coros. sabe? Todos Quando os você coros eu tô revelava ali. foto na bacia ainda. Cansei de ver meu pai com No um estúdio, em com foto casa. pendurada, é. E eu fui criada no meio daquilo, né? Então, o que que eu fazia? No meio do estúdio do meu pai, que tinha aquelas luzes coloridas, eu fazia o show da Xuxa. Eu tinha meu planeta Xuxa, tinha minha nave. E eu tinha minhas paquitas tudo, eu era a Xuxa. Aí eu me integrava, eu era a Xuxa, não podia ser paquita, eu falei, eu vou ser meu planeta Xuxa. Eu com 12 anos de idade, 13 anos, imagina, né? Gente, Eu eu adorei amava. saber. Você tem cara de Paquita. Você tem alma de Paquita, energia de Paquita. Você seria uma excelente Paquita. Já foi. Quem Mas sabe, ficou, né? ficou a marquinha aí, viu? Menina, Inconscientemente, eu nem sabia que eu fazia a igual Xuxa ela. tem a Xuxa tem, eu até já mostrei no Instagram uns autógrafos que eu tenho dessa época e tudo mais, e uma é dela. A Angélica também tem uma coisinha de carinha, mas a Xuxa também é isso. Sempre Gente, isso. Tem que ver amei. as cartinhas que eu faço, meus dobrinhas da cartinha, tão delicadinho. não. E o coração tá aqui. Meus corações de bandandinho. Mas olha, antes da gente se despedir, eu quero muito que você convide o pessoal para os teus eventos, para te seguir no Insta. Fique à vontade. Vamos lá, gente. Então, 5, 6 e 7 de setembro, aqui na Barra da Tijuca, no Hotel Américas Eventos Barra. Estaremos lá com Tati Pinheiro, eu e Carlos do Instituto Belquart Like e todos os nossos patrocinadores, expositores, de todas as marcas incríveis que vocês vão estar lá e vão começar a experimentar produtos inovadores. Quem não conhece vai maravilhar, vai ter também exames sendo feitos em tempo real lá na hora, com a nova ciência, com o próprio TEDAUS da New Quantic, com microscopia de campo escuro. Então vocês podem Instituto Solar Hidrocoloterapia, que é o nosso patrocinador Daimon, que também vai estar simulando e mostrando como limpar o intestino. E eu convido vocês todos para estarem com a gente, porque depois que vocês vão no seminário desse, a vida de vocês nunca mais é a mesma. Porque realmente é uma virada de chave. A sua segunda-feira, pós o evento, nunca mais será igual. Então, convida a sua família, você que é cuidador de idoso, você que é terapeuta, nutricionista, você que está aí vindo para a área da saúde, está estudando uma enfermagem, fazendo uma faculdade, ou está perdido ainda, não sabe o que quer, vem se encontrar com a gente, porque lá vocês vão ter todas as respostas que vocês, assim, todas que vocês já pensaram na vida de vocês, esse seminário responderá. Porque são 33 palestrantes nacionais e internacionais que vão estar com a gente nessa imersão de sexta-feira, dia 5, de 8 às 20 horas. 8 às 8 de sexta, sábado e domingo. Será simplesmente inesquecível. E a gente tem uma novidade. Opa, adoro. Não é bom afirmar porque isso é coisa de produção, tá? Mas a gente solicitou que trouxesse um intestinão para que vocês visitassem o intestino lá dentro e vissem como ele funciona. Ai, gente, amei! Minha criança interior já tá vibrando. É uma loucura, inflável, que você vai viajando ali, saber como que você tem que evitar um câncer de colo, no reto, tudo como que funciona. Só que de uma forma lúdica, o cérebro adora aprender desse jeito. Então, a gente está aí cuidando de tudo para que isso aconteça. É uma novidade que a gente comentou na live. A Hidrocolo e a Elaine tá louca para que isso aconteça e a gente também. E espero, porque o mais difícil a gente conseguiu foi a autorização do hotel. Então, já está no caminho. Então, a gente está aí para levar essa novidade para vocês. Então, não percam, venham fazer parte dessa família maravilhosa da medicina integrativa, que vocês não vão se arrepender. Sempre inovando, né? E o seu curso? Tá em E o qual curso plataforma? Lá na Hotmart, é o Código das Práticas Integrativas, vocês vão estar lá acessando. São 400 horas, 2 anos de acesso, 15 dias de encontro comigo e o Carlos. Nós estamos lá fazendo o Carlos dá aula de reflexologia e lidologia junto comigo. E nós temos outras técnicas dentro da formação, onde você vai aprender a pegar na mão do seu paciente, desde as técnicas de anamnese, leitura corporal, análise das flores, a PNL, a ressignificação familiar, os florais quânticos, a desintoxicação e desparasitação, tudo isso é um processo que está dentro da formação. Onde que hoje nós temos 3 médicas que estão estudando com a gente na formação, enfermeiras, psicólogos, terapeutas, que estão agarradas ali, apaixonadas e aprendendo e já tendo resultados em seus consultórios. Então, quem quiser, está lá no nosso evento Belquart Life, Instituto Belquart Life, tem o link da formação e o link do seminário de práticas integrativas. Carlos, quem quiser ser atendido por vocês, como faz? No atendimento. O atendimento? A data do Não, no do evento? atendimento lá na clínica de vocês. Para consulta. Sim, qualquer consulta. Seguir nosso Instagram, não? Pode visitar aí, fazer se tem aí nossa equipe, não? Que atende aí e pode aí agendar, não? Que a gente aí depois atende. Maravilha.
Muito obrigada. Qual é o arroba? O arroba é o arroba Instituto Bioquality Life mesmo, é o mesmo que eu falei. Quality Tá? Life ou eventos _ Instituto Bioquality Life. Pra Muito quem, bom. gente, Carlos, ele não gosta de rede social, tá? Ele não gosta de rede social. É uma luta ele pegar a rede social, né, amor? Ai, meu Deus, eu fico, amor, você tem que colocar sua rede social pra bombar. Ele não gosta. Então, por isso que às vezes ele tem dificuldade. Onde que olha? Que link, né? Porque ele não gosta de rede social. Mas nós temos o link lá também. Nós temos 5 links na nossa bio do Instagram, que é o Instituto Bioquality Life, Eventos Bioquality Life, que tem um link também do telefone para atendimento de consulta. Perfeito. Quem quiser fazer uma ressignificação familiar, fazer uma constelação, fazer uma PNL, ou a iridologia, ou a reflexologia, nós atendemos o Instituto Bioquality Life em Búzios presencial, aqui no Dantal, na Barra da Tijuca, uma vez por mês, e atendemos também em Cabo Frio, no Espaço Bi, que é só vocês procurarem no Instagram também e marcar com a Lourdes, que a gente vai estar lá atendendo também uma vez por semana. O que não é uma terapeuta que é jornalista por formação, não é verdade? Ela vai pegar agora e essa partezinha vai transformar num Reels e ela tem um vídeo de vendas. Sensacional! Amei! Adorei! Essa é das minhas! Você tem que ver nós duas fazendo live, né? Meu Deus, eu acho que o único que não fala é o palestrante. Muito bom! O Ted das essas 2 jornalistas fazendo live, meu Deus do céu, cadê que o Mas é palestrante divertido fala? e eu acho que o público, ele se sente acolhido, né? Eu acho que o bacana é isso, se sente acolhido. Isso é muito bom, isso é um Eu diferencial. fazendo leitura corporal da Tati, que ela fica assim, a Flávia quer falar, ela já lê lá, rapidinho que eu já quero falar. E ela já quer falar, aí já fica assim, eu o palestrante, meu Deus. Não, eu fico preocupada de fazer esse jogo para que todo mundo fale, né? Para que tenha participação de todos. Sou bem cuidadosa nesse. Aqui também você deve ter percebido que eu fico nesse ping-pong, porque eu acho importante que todo mundo se sinta, né? Prestigiado, enfim, o objetivo é esse, né? Todo mundo tem que brilhar, né? Não? Sim. Então eu fico muito feliz que vocês tenham vindo. Gratidão. Essa história é tão linda, né? Que a própria história de vocês é tão bonita, assim, pra gente, para servir como inspiração, né? Muito obrigado por vocês terem aberto mão desses outros convites. Eu tenho certeza que o universo, que aqui estamos abrindo portais, tá? Nesse programa, nesse talk show. Então, eu tenho certeza que o universo vai contribuir também, vai colaborar para que vocês recebam coisas incríveis. Muito obrigada mesmo, de coração, por terem vindo. E você vê, Tati, que como que funciona mesmo tudo que a gente necessita, né? Eu vi que na live, com todos que você está conversando, você tem falado muito da sua saúde. Então, você está quase se terapeutizando em cada live, né? Eu tô aprendendo muito. Eu tô aprendendo muito. Não é à toa que veio o tema do intestino, né? Não é. E você falando do problema que você tem do intestino. Então, eu estava pensando, olha só como é que foi uma atração mesmo, né? Você tinha que estar nesse evento. De qualquer forma, você tinha que estar nesse evento. Porque ela tem um problema no intestino. Que é crônico. Uma desbiose crônica, clássica crônica e um início de leaky gut. Se você quiser saber o que é isso, vai ter que assistir as lives lá no Instagram e participar presencialmente do congresso, né? Aliás, é seminário, mas a gente já fez o upgrade, já virou congresso. Mas é o 8º seminário de práticas integrativas. Gente, muito obrigada, tá? Um bom retorno para casa aí, para vocês dois. Gente, Beijo ainda fica aqui enorme. até segunda. Obrigada mesmo, gratidão. Viemos com muita honra, com vontade de realmente estar aqui dando o nosso melhor para você e espero em contribuir mais para tudo que você precisar nos seus projetos. E também gratidão por também estar ajudando muita gente no nosso projeto. Então, parceria a gente tem que somar. A data, ¿no? 5, 6, 7 de setembro, ¿no? Hotel Barra América. Vai ser unos 3 días inesquecíveis, como Flávia já comentou. Quero agradecer também ao Hotel Barra América, que nos hospedou também hoje. Né? Ju, Obrigado. Ju é uma fofa. A Ju é a gerente do hotel, gente. É uma fofa. Muito legal. Quando quiser, fala com ela. A Ju Moreno lá no Instagram. Tá ótimo, tá ótimo. Beijo para todos, gratidão. Gratidão, Tati, que é toda essa equipe maravilhosa. Amei a energia de vocês. Muito obrigada. E, gente, a gente termina por aqui a nossa edição do Rio de Janeiro. Pelo menos dessa temporada, porque eu gostei dessa história de fazer aqui no Pod Estúdio. Então, quem sabe a gente volta para a próxima temporada. Por enquanto, o meu caminho vai ser São Paulo. Porém, se algo tocou você... se algo tocou você hoje, não ignore, porque a consciência tem um jeito doce de bater na nossa porta. E, às vezes, é numa fala simples, num olhar, numa risada, que ela nos acorda. Eu agradeço por ter estado conosco, agradeça com presença, com verdade, e que você leve esse encontro, não só ideias, que você leve desse encontro sementes de transformação.
Nos encontramos no próximo Despertar, que vai ser em São Paulo. A gente se vê.